Olá, e seja muito bem-vindo ao Rotina da Espiritualidade. A maioria de nós já ouviu falar dos escolhidos. Aquelas almas que parecem ter um propósito maior, uma missão que vai além do comum. Se você está aqui, provavelmente sente que é um deles. Mas se você é um escolhido, por que a sua jornada é tão cheia de desafios? Por que você se sente tão sozinho, tão incompreendido? Por que, em vez de uma vida de paz, você vive uma vida de caos e de luta? O dilema do escolhido e o mito da paz. A maioria de nós já ouviu falar dos escolhidos. Aquelas almas que parecem ter um propósito maior, uma missão que vai além do comum. Se você está aqui, provavelmente sente que é um deles. Mas se você é um escolhido, por que a sua jornada é tão cheia de desafios? Por que você se sente tão sozinho, tão incompreendido? Porque, em vez de uma vida de paz, você vive uma vida de caos e de luta. O primeiro mito que precisamos desmistificar é o de que a jornada espiritual é uma jornada de paz e de ausência de dor. A maioria de nós tem a expectativa de que, ao encontrar um propósito, a vida se tornará mais fácil, mais tranquila, mais harmoniosa. Mas a verdade é que a jornada do escolhido é, por natureza, uma jornada de caos. É uma jornada para o escuro, para a dor, para a sua própria sombra. A alma que tem uma missão não tem uma vida fácil, mas uma vida de propósito. E o propósito, muitas vezes, é forjado no fogo da adversidade. O caos como ferramenta e a forja da alma. O caos que você vive, os desafios que você enfrenta, não são um sinal de que você está no caminho errado. Eles são um sinal de que você está no caminho certo. Pense em um ferreiro. Ele pega um pedaço de ferro e o coloca no fogo. Ele o martela, o molda e o purifica. A dor e o caos que o ferro sente não são um sinal de que ele é fraco. São a prova de que ele está sendo transformado em uma obra de arte. A sua alma é o ferro, e o caos é a forja. Os desafios que você enfrenta não são para te destruir. Eles são para te fortalecer. Eles são para queimar o seu ego, para te libertar do medo e para revelar a sua verdadeira força. A sua jornada é uma jornada para se tornar a sua melhor versão. E a melhor versão de você não será forjada no conforto, mas na adversidade. A solidão da montanha e o chamado interior. A jornada do escolhido é uma jornada de transformação. E a transformação, por natureza, é um caminho solitário. À medida que você cresce, que você se transforma, que a sua consciência se expande, você pode sentir que as suas relações não te servem mais, que os seus amigos não te entendem, que a sua família não te apoia. A solidão, que é um dos maiores desafios do escolhido, não é uma maldição, ela é um convite. É o momento em que a sua alma te convida a se conectar com a sua própria essência. É o momento em que você aprende a amar a si mesmo, a confiar em sua intuição e a encontrar a sua força interior. A solidão é o crisol onde a sua resiliência é forjada. Ela é o seu momento de introspecção, o seu momento de silêncio, o seu momento de verdade. É o momento em que você descobre que o único amor que você realmente precisa é o seu. O propósito por trás da dor. A sua jornada é uma jornada para encontrar o seu propósito. E o propósito para a alma não é um plano de ação, é uma bússola, é uma direção. O caos que você vive não é o seu destino. Ele é o seu caminho. A sua dor não é o fim da sua história. Ela é o início da sua jornada mais profunda. A sua solidão não é a prova de que você está sozinho. Ela é a prova de que você está no caminho certo. E a sua força, a sua resiliência, não é uma armadura. Ela é a sua alma que, em meio ao caos, se tornou a sua própria luz. E se eu te dissesse que, por trás de toda jornada espiritual, há um inimigo invisível, um veneno que destrói silenciosamente os escolhidos e que ninguém está falando sobre isso? É sobre isso que vamos falar hoje. Esta é uma jornada que nos convida a confrontar os sabotadores internos que estão te impedindo de viver o seu propósito. O inimigo que estamos procurando não está lá fora. Ele está dentro. Ele é uma parte de nós que, em um ato de autopreservação, tenta nos sabotar para nos manter seguros, no conforto do conhecido.
Ele é o que está destruindo silenciosamente os escolhidos. Vamos mergulhar nos 3 maiores sabotadores internos. O primeiro destruidor silencioso, o veneno da expectativa. O primeiro veneno que destrói os escolhidos é a expectativa de que a jornada espiritual será um caminho de paz, de luz e de flores. Nós vemos as fotos perfeitas nas redes sociais, os gurus que falam de paz e de amor, e acreditamos que esse é o nosso destino. Mas a verdade é que a jornada espiritual é uma jornada de caos. É uma jornada para o escuro, para a dor, para a nossa própria sombra. Quando a vida nos dá um desafio, uma perda, uma traição, o escolhido que vive sob a expectativa de uma jornada perfeita se sente como um fracasso. Ele se pergunta: se eu sou um escolhido, por que isso está acontecendo comigo? E, em meio a essa dúvida, a sua fé se esvai, e ele se sente sozinho e sem propósito. O segundo destruidor silencioso, o ego espiritual. Este é o mais sutil e o mais perigoso de todos os sabotadores. O ego, que busca o controle e a aprovação, encontra na espiritualidade o seu novo terreno de caça. Ele se disfarça de espiritualidade para nos sabotar. O ego espiritual é a crença de que você é melhor que os outros, de que você tem um conhecimento superior, de que você é mais evoluído. Ele te faz julgar os outros, se isolar e se sentir incompreendido. Ele te faz acreditar que a sua jornada é sobre se destacar e não sobre se conectar. O cavalo de Troia da espiritualidade. O ego espiritual é um cavalo de Troia. Ele entra em nossa vida disfarçado de virtude, mas a sua missão é a de nos aprisionar em uma nova e mais perigosa forma de ego. Ele nos faz sentir que a nossa meditação é mais profunda, que a nossa dieta é mais pura, que o nosso conhecimento é mais elevado. A sua voz, que antes nos dizia para buscarmos a aprovação do mundo, agora nos diz para buscarmos a aprovação de Deus, ou do universo. Ele nos faz acreditar que a nossa jornada é sobre se tornar um ídolo, um guru, um ser iluminado, e não sobre nos tornarmos um ser humano mais humilde, mais amoroso e mais compassivo. A prisão do julgamento e a solidão do ídolo. O ego espiritual é a crença de que você é melhor que os outros, de que você tem um conhecimento superior, de que você é mais evoluído. Ele te faz julgar os outros, se isolar e se sentir incompreendido. Ele te faz acreditar que a sua jornada é sobre se destacar e não sobre se conectar. Essa crença na superioridade é a prisão do julgamento. Quando nos sentimos melhores que os outros, nós os julgamos. Julgamos a sua falta de espiritualidade, a sua falta de consciência, a sua ignorância. Mas o julgamento é um veneno que nos separa de tudo e de todos. A sua energia, que deveria ser um farol de amor, se torna uma barreira de arrogância e de julgamento. A solidão do caminho, que é um dos maiores desafios do escolhido, não é um erro. É o ego espiritual que, em sua busca por ser o único a ter a verdade, nos isola de tudo e de todos. Ele nos coloca em um pedestal, um lugar onde a solidão é a única recompensa. O ego espiritual nos faz acreditar que a nossa jornada é sobre ser um ídolo, mas a verdade é que um ídolo é admirado por muitos, mas amado por ninguém. Um ídolo é a mais profunda solidão. Da competição à conexão, a chave para a liberdade. A jornada do escolhido não é uma competição, é uma jornada para a conexão. A verdadeira espiritualidade não se trata de se destacar dos outros, mas de reconhecer a sua unidade com todos. A verdadeira espiritualidade não é sobre ter um conhecimento superior, mas sobre ter a humildade de saber que o conhecimento é infinito e que a sua jornada é sobre se tornar um estudante da vida. A verdadeira espiritualidade não é sobre a superioridade, mas sobre a humildade. O ego espiritual é um inimigo que se disfarça de amigo, mas a sua máscara pode ser removida com as ferramentas da humildade, da autenticidade e do amor. A humildade é a sua capacidade de reconhecer que a sua jornada é tão imperfeita quanto a de todos os outros. A autenticidade é a sua capacidade de se amar com as suas falhas e as suas virtudes. O amor é a sua capacidade de se conectar com o outro, de reconhecer a sua divindade em todos.
A sua jornada não é para se tornar um ídolo, mas para se tornar um ser humano. É uma jornada para a sua totalidade, para a sua autenticidade e para a sua conexão com o todo. E é nessa jornada que você descobre que a maior força de um escolhido não é a sua missão, mas a sua capacidade de ser um ser humano, em sua mais pura e bela essência. O ego espiritual te impede de aprender, de se conectar com os outros e de ser humilde. Ele te torna um prisioneiro da sua própria superioridade. E em meio a essa prisão, a sua alma se sente sozinha e sem esperança. O terceiro destruidor silencioso, a solidão do caminho. A jornada espiritual é uma jornada de transformação. E ao longo dessa jornada, você se transforma em uma pessoa que não se encaixa mais no seu velho mundo. As suas relações mudam, os seus amigos se afastam, e você se sente sozinho em sua jornada. A solidão é um dos maiores desafios do escolhido, mas a solidão não é uma maldição. Ela é um convite. Ela é o momento em que a sua alma te convida a se conectar com a sua própria essência. Ela é o momento em que você aprende a amar a si mesmo, a confiar em sua intuição e a encontrar a sua força interior. A solidão é o crisol onde a sua resiliência é forjada. O caos da solidão e a luta do coração. A jornada espiritual é uma jornada de transformação. E ao longo dessa jornada, você se transforma em uma pessoa que não se encaixa mais no seu velho mundo. As suas relações mudam, os seus amigos se afastam e você se sente sozinho em sua jornada. A solidão é um dos maiores desafios do escolhido. O caos da solidão é um dos maiores inimigos do ser humano. A nossa natureza é ser social. Nós somos feitos para a conexão. E quando a nossa jornada espiritual nos leva a um lugar de solidão, o nosso ego nos diz que algo está errado. Você é estranho. Você é solitário. Você é incompreendido. O nosso ego, que busca aprovação e pertencimento, nos faz sentir que a solidão é uma falha, um sinal de que estamos no caminho errado. Mas a solidão, na jornada espiritual, não é uma falha. Ela é um sinal. Ela é a prova de que você está no caminho certo. O convite da alma e a alquimia da solidão. Ela é o momento em que a sua alma é colocada no fogo, para que as impurezas, o medo da aprovação, a necessidade de pertencimento, a insegurança, sejam queimadas. E no final, o que resta é o ouro puro da sua essência. O que resta é a sua resiliência, a sua força, o seu amor próprio e a sua paz interior. A solidão é o seu momento de introspecção, o seu momento de verdade, o seu momento de se encontrar com a sua própria alma. E é nesse encontro que você descobre que o amor que você tanto buscava lá fora estava o tempo todo em seu próprio coração. A forja da resiliência e o propósito da dor. A solidão é o crisol onde a sua resiliência é forjada. A sua resiliência não é a sua capacidade de não sentir a dor. É a sua capacidade de sentir a dor, de abraçá-la, de entendê-la e de usá-la como um combustível para o seu crescimento. A solidão, em sua essência, é uma ferramenta. Ela é a sua forma de se reconectar com a sua essência, de se tornar o mestre de sua própria alma e de se preparar para a sua missão. A sua jornada espiritual é uma jornada de transformação, e a transformação, por natureza, é um caminho solitário. Mas a solidão, para o escolhido, não é uma maldição. Ela é uma bênção. É o momento em que a sua alma te convida a se amar, a se perdoar e a se tornar a sua própria luz. E é nessa luz que você encontra a sua força, a sua paz e o seu propósito. A sua jornada espiritual é uma jornada para a sua totalidade, para a sua autenticidade e para a sua conexão com a sua própria alma. E é nessa jornada que você descobre que a solidão é um presente e não uma maldição. E aí está, os 3 sabotadores que estão destruindo silenciosamente os escolhidos. O veneno da expectativa, o ego espiritual e a solidão do caminho. Mas a boa notícia é que o conhecimento é a chave para a salvação. O conhecimento desses sabotadores é o primeiro passo para confrontá-los. A sua jornada não é sobre a perfeição, mas sobre a totalidade. É sobre abraçar a sua sombra, a sua dor, a sua solidão,
e a sua incerteza como parte de sua jornada mais profunda. É sobre a sua capacidade de se amar, de se perdoar e de continuar, mesmo quando o mundo não entende. Se este vídeo o inspirou, deixe um like, se inscreva no canal Rotina da Espiritualidade e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Me conta nos comentários, qual desses sabotadores você está enfrentando hoje? Até a próxima. Muita luz e paz para você.